Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje para trazer para vocês a nova série do Dissecando aqui do canal, que é The Vampire Diaries. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ou melhor, se você gosta de The Vampire Diaries, já se inscreve aqui no canal, porque esse é apenas o primeiro vídeo de mais 7, depois desse, 8 temporadas, que vamos falar sobre esta série. E obviamente já vamos começar agora, sem enrolação, com a primeira temporada. Eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, já sabem que história conta The Vampire Diaries, senão eu vou deixar uma sinopse na caixa de informações aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Eu já vou começar falando um pouquinho de cada episódio, enfim, toda a narrativa da história, para a gente dividir as nossas opiniões sobre a primeira temporada dessa série. A primeira morte da série, logo no comecinho do primeiro episódio, é muito interessante porque aí você se questiona se pode ter sido o Stefan que cometeu essa morte. Só que aí, depois que você conhece o Damon, tu já sabe que foi o Damon, tu nem questiona, tu nem pensa mais na sua possibilidade de ser o Stefan. Nesse episódio, a Bonnie também faz previsões para o ano e o mais engraçado é que de tudo que ela falou, acho que a única coisa que ela acertou foi quando ela disse que o ano ia ser bem louco. A Caroline, no começo dessa temporada, é muito diferente do que ela é depois, porque ela é muito, muito patricinha. E o irmão da Helena já começou a série me irritando pra caramba. Honestamente, um traficante babaca imaturo. Uma cena que me chamou a atenção e que eu quis trazer para esse vídeo é como é interessante que nas séries e filmes dos Estados Unidos os adolescentes citam filmes e livros antigos. Por exemplo, logo no começo é citado Hitchcock. Eu não imagino aqui a gente citando isso. A maioria dos adolescentes que eu conheço, pelo menos, ou que eu vejo, mal sabe essa questão histórica do cinema e da cultura, da literatura brasileira. Então, é meio difícil. Apesar que a gente sabe que gostam de transformar todos os adolescentes americanos em gênios, em muito evoluídos em séries e filmes. Então, eu não sei se eu acredito muito nessa história. Eles sempre são mais cultos e bacanas do que na vida real. Aqui, ó, mas entre nós, o que é aquelas olhadas do Stefan e da Helena? E pensar que os atores falaram que não se gostavam no começo da série. Meu, então eles são muito bons mesmo. Ou é aquele ódio que vira amor, ou que vira algum tipo de atração, porque as olhadas eram profundas. Gostaria de apresentar para vocês o Matt, o trouxa que não aceita o fim do relacionamento e fica implicando. Esse aí melhora no decorrer das temporadas? Não, nem um pouco. Desculpa aí, já vou falando aqui pra vocês, mas tem evolução não. Tem evolução não. Acabei de terminar a sétima temporada pela segunda vez e ele faz uma coisa na sétima temporada que, olha só, parece que quiseram fechar o caixão do cara, assim, tipo, ó, vamos enterrar de uma vez que não tem mais salvação. E um ponto que eu não lembrava da primeira vez que eu assisti é que o Damon já aparecia pro Stefan no primeiro episódio. Gente, sério, eu tinha muita raiva do Damon. Provocador, arrogante, irritante. E olha que eu gosto de um vilão, mas às vezes ele apelava nas maldades. Acho que eu entendo mais a vilania quando ela tem algum tipo de motivação, e no começo da série meio que você não consegue identificar isso. Mas aí no decorrer das temporadas a gente compreende um pouquinho melhor. Mas tem coisas que realmente são do personagem e que não tem motivação nenhuma, é da personalidade dele, enfim. É o Damon. Eu adoro o primeiro encontro do Damon com a Helena. A cara dela é de deboche, ainda tentando plantar discórdia no rolê. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas parece que a Caroline não podia ver um boy que ela ficava toda maluca, toda espivetadinha. Apesar que depois, quando você vai analisar a relação dela com o pai, você vê que podia ser mais uma defesa ou até uma compensação. Apesar da personagem ter namorado bastante na série, eu acho que depois que ela se torna vampira, ela fica menos carente e mais consciente de algumas coisas. Mas, enquanto ela é humana, ela é manipulada pelo Damon e ele se alimenta dela. O segundo episódio acaba com o Damon ameaçando o Stefan de que vai jogar a Vicky do telhado. Personagem essa, Vicky no caso, que quando aparecia me dava tantos tipos de ódio. O personagem desnecessário. Agora, falando um pouquinho mais de uma coisa técnica que me irritou bastante nas primeiras temporadas, eu até tentei acompanhar bem pra ver se eram só nos primeiros episódios, mas não, na primeira, segunda, principalmente nessas duas temporadas aconteceu bastante isso.
o som do ambiente ficava por muitas vezes mais alto que a voz dos personagens. Não sei se eles tiveram problemas de captação ou se o design de som achou bonito colocar os passarinhos cantando mais alto que os personagens. Entretanto, uma coisa que eu amo nessa série, que vou amar sempre, é a trilha sonora. Amo as músicas que tocam em The Vampire Diaries. Aqui, ó, não tenho certeza que não foi só eu que percebi, mas achei muito engraçado quando o Damon cita Crepúsculo e elogia Anne Rice. E no começo da série, a Caroline é bastante babaca com a mãe dela. Ela meio que culpa a mãe dela pela separação, pelo pai dela ter abandonado ela por outro cara. Agora, sobre o fato de Helena saber ou não que o Stefan é vampiro, não demora muito pra ela desconfiar disso. O que é um pouco estranho, né? Primeira coisa assim, eu vou desconfiar de várias coisas, mas não, vou desconfiar que ele é um vampirão, Draculão. E aí, para nos situar melhor, a gente conhece um pouco mais do passado do Stefan e conhecemos a Catherine, ou uma das melhores personagens de Vampire Diaries. E aí, Vicky morre. Vicky vai fazer falta? Pra mim, nem um pouco. Eu acho muito engraçado a descoberta da Bonnie de que ela é uma bruxa, que ela consegue fazer magia. Porque ela tá no quarto com a Helena e aí ela levanta umas plumas do travesseiro lá e a Helena fica, oh my god. E eu fico tipo, really? Um momento que eu tive certeza que eu odiava o Damon foi quando ele matou a Lexi. Pra quê? Personagem maravilhosa. Eu adoro aquela atriz. Eu lembro dela de American Pie, eu assisti Midnight Texas com ela depois. Eu vi ela em várias coisas, porque eu gosto muito daquela atriz. E não me pergunte por quê, mas eu gosto, eu vou com a cara dela, simpatizo com a cara da pessoa. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Alaric entrava loguinho na primeira temporada na série. Tanto que ele é um dos meus personagens favoritos até a 7ª temporada, até que ele vira chato pra caramba e bem desnecessário em muitos pontos. Mas, e também que homem bonito, né? Eu acho que é um dos homens mais bonitos de Vampire Diaries. Pelo menos é. Porque, gente, se tu vai ver agora em Legacy, aquele cara não envelhece, dorme no formol, não é possível. E aí, continuando a narrativa da história, o Stefan fala que vai sair da cidade quando o primeiro plano de reviver a Catherine do Damon não dá certo. E nisso também a Helena conta pra Bonnie o rolê vampiresco de Mystic Falls. O Tyler, que é um personagem que eu não falei até agora, eu tô trazendo ele aqui pra dizer que ele some da série num momento assim, mas honestamente não sentiu muita falta. Ele é bem chato, sem noção no começo, né? Tipo, depois até melhora um pouco, mas nem muito. Mas aí no 10º episódio ele volta como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse lá o tempo inteiro. E também nesse episódio a gente começa a desconfiar de que ele é um lobisomem. É muito legal você rever a série, porque às vezes você acaba deixando passar algumas coisas da primeira vez que você vê. Por exemplo, eu não lembrava que a Helena tinha visto a Catherine e sabia que ela era igual a Catherine antes mesmo da Catherine aparecer, que ela tinha visto por uma foto. Então são detalhezinhos que fazem a diferença e que a gente não consegue lembrar e absorver tudo da primeira vez que a gente assiste. Na minha cabeça eu achava que a Helena descobria na hora, que tinha encontrado a Catherine e descobria na hora ao ver ela, e, enfim. Não sei porque na minha cabeça tinha isso, mas não é. Uma coisa que me irritou bastante em relação ao relacionamento da Helena com o Damon é que ela defendia qualquer merda que ele fazia. Ele matava geral, fazia um monte de coisa errada, e quando alguém queria se vingar dele de alguma coisa, ela ia lá e implorava pra ninguém fazer mal pra ele, blá blá blá. Não entendia muito o sentido da coisa, porque o cara era um filho da mãe, entendeu? Ele tinha que pagar pelas coisas que ele fez, e a Helena tava sempre lá defendendo o pobrezinho do Damon sofrido. Eu acho que a primeira temporada de Vampire Diaries é a temporada com mais coisas que acontece. Tipo, até nessa temporada mesmo a gente descobre que a Helena é adotada. É um turbilhão de novidades. E eu concordo com todo mundo que diz que o Matt é o pior personagem. Não sei como é que ele consegue ficar vivo até o final. Aí deve ser tão chato, né? Porque dizem que vaso ruim não quebra. Vaso chato, nesse caso, não quebra mesmo. E a melhor coisa que aconteceu com o Jeremy nessa temporada foi o Damon mexer na cabeça dele, fazendo com que ele se tornasse, por um tempinho pelo menos, um ser humano melhor. E numa das tretas da temporada, a Helena dá o seu sangue pro Stefan e ele fica meio loucão do sangue, e aí a gente já meio que pega uma ideia de como é que era o Estripador, que ele era chamado de Estripador, né? Mas, enfim, nas próximas temporadas a gente consegue ver bem mais, principalmente na terceira temporada. Na terceira temporada. Mas
ainda assim já dá uma ideia de o quanto ele precisa se controlar pra não fazer coisinhas erradas. E depois também, no decorrer da série, a gente descobre por que talvez que ele era assim, se puxou pra alguém, não sei. Outra coisa que eu também não lembrava é que o jogo já começa a virar um pouco do Stefan pro Damon na primeira temporada. Acho que o feedback das pessoas deve ter sido muito positivo em relação ao personagem do Damon, ao ator também, porque já vira o jogo ali, já vira a chavinha um pouquinho, nem que seja, ó, só um negocinho aí já nessa temporada. Eu não pensei que fosse tão rápido. Não lembrava que tinha sido tão rápido, pelo menos. E aí, o Damon e a Lena se beijam. Só que tem um segredinho nessa história e nada é o que parece. Ninguém é quem parece. Enfim, vou deixar essa mensagem para o vídeo da próxima temporada. Muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo. Já deixe seu comentário aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre The Vampire Diaries. Se você concordou com as minhas opiniões aqui ou se você discordou. Se você tem o seu personagem favorito que eu não gosto. Ou se temos o mesmo personagem favorito aqui no começo. Se concordamos com as duas coisas ou não. Enfim, vamos conversar ali nos comentários sobre The Vampire Diaries. E se você gosta dessa série, já se inscreve no canal porque vão ter mais 7 vídeos sobre ela. Novamente, muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau!